Olá, seja bem-vindo à nossa apresentação. Nós somos o grupo 2.6 e vamos falar um pouquinho sobre o case das extintas lojas Ultralar. Vamos começar falando um pouquinho sobre a trajetória das lojas Ultralar. Na década de 30, Ernesto Igel foi responsável por fundar a empresa brasileira de gás a domicílio, que teve seu nome alterado posteriormente para Ultragás, um nome bem famoso. Mesmo com o sucesso da Ultragás, Ernesto percebeu que os fogões a gás não eram tão popularizados. Por isso, na década de 50, especificamente em 1956, ele fundou as lojas Ultralar, que seriam responsáveis por vender e popularizar os fogões a gás e, consequentemente, aumentar as vendas dos botijões de gás vendidos pela Ultragás. O fundador, no entanto, sabia que não era necessário vender apenas fogões a gás. Para tornar a loja mais atrativa, também eram vendidos televisores, panelas, máquinas de costura. E foi esse sortimento que foi responsável por tornar as lojas Ultralar pioneiras no setor de magazines no Brasil. O negócio se tornou tão grande que teve suas ações inclusive negociadas na Bolsa de Valores na década de 70. Também era oferecido aos clientes o serviço de crediário, fazendo com que eles parcelassem com facilidade as suas compras. Para atrair mais clientes, as lojas Ultralar também faziam vários anúncios nos principais jornais de São Paulo. Todas as figuras que vimos até agora foram retiradas de jornais. Também eram feitos, mais na década de 80, vários anúncios na TV, contando com campanhas inclusive com o Jô Soares. Já em 1974, a Ultralar, controlada pelo Grupo Ultra, de propriedade da família do fundador Ernesto Igel, inaugurou na Marginal Pinheiros, em São Paulo, o hipermercado nomeado de Ultra Center. Nesse hipermercado, as opções de produtos eram maiores ainda, pois, além dos produtos vendidos normalmente nas lojas Ultralar, contava ainda com setores como hortifruti e mercearia. O negócio deu certo e tinha um bom faturamento. Havia, inclusive, a intenção de abertura de novas unidades. Contudo, apenas um ano após o início de suas operações, foi vendido ao Carrefour, que iniciava suas operações no Brasil e era motivado principalmente pela baixa concorrência da época. Mais adiante, no início da década de 80, o Grupo Ultra passou por uma reestruturação, voltando seus focos para negócios petroquímicos e de distribuição de gás. A Ultralar, claramente, não fazia mais parte do foco da empresa. Dessa forma, no segundo semestre de 1983, a rede de 44 lojas foi vendida ao grupo Sousa Vendex, que já administrava a famosa varejista Sears. Alguns anos depois, com o desfazimento do grupo Sousa Vendex, a rede Ultralar foi vendida novamente ao empresário Paulo dos Santos. Entre essas vendas, ocorreu uma pequena alteração de nome para Ultralar e Lazer. Além disso, as operações foram concentradas no Rio de Janeiro. A década de 90 foi marcada por profundas alterações no mercado varejista brasileiro, desde alterações como a automação comercial até a mudança na renda média do brasileiro. A inflação também foi um ponto característico. Foi nessa mesma época que lojas especializadas começaram a surgir e a se fortalecer. A Ultralar, no entanto, não se modernizou, e isso ocasionou uma perda muito grande de market share. Logo, uma crise financeira foi instaurada na empresa. A Ultralar parou de pagar seus fornecedores e a Zelo entrou com uma ação de cobrança no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, fazendo com que a falência formal da Ultralar fosse decretada no ano de 2000. Após a decretação da falência da Ultralar pela Justiça, a rede de lojas Casas Bahia comprou a maioria dos pontos comerciais da massa falida. Com isso, nós contamos um pouco sobre a história das lojas Ultralar. Agora faremos uma breve análise do que levou a Ultralar à falência. Com os tópicos do Business Model Canvas, nós podemos analisar alguns fatores que levaram a Ultralar à falência. No seu início, a Ultralar possuía um mercado não muito disputado e com seu cliente final bem definido. Além disso, com seu foco em vendas de fogões e de máquinas eletrodomésticos e utilizando a estratégia de crediário para lucrar com os juros e fazer com que clientes desenvolvessem fidelidade, a Ultralar se manteve ok até os anos 90. Como com as mudanças no mercado ocasionadas pela entrada de novos players, mudança de renda da população, consequentemente seu aumento de poder de compra, além da introdução de tecnologias de automação comercial,
As redes varejistas da época precisaram se adaptar. Com isso, a Ultralar não conseguiu ter uma boa leitura de mercado, perdendo seu nicho de consumidor final para outros players, ocasionando na baixa de receitas, que por sua vez afetou a modernização das lojas, fazendo com que as mesmas ficassem menos atrativas. Isso acabou gerando um ciclo de que a Ultralar não conseguiu sair. Podemos supor algumas alternativas que poderiam ter evitado a falência da loja Ultralar. Cabe ressaltar que essas alternativas se encaixam no período em que a saúde financeira da empresa ainda não era crítica, sendo então caminhos para que a Ultralar não tivesse entrado numa situação econômica irreversível e pudesse realizar alguns investimentos para fortalecer os negócios. Realizaremos a análise usando novamente o Business Model Canvas e também olhando para 5 importantíssimas forças de Porter. Começando o Canvas, temos a proposta de valor. Apesar de ter grande sortimento, os produtos começaram a evoluir mais rapidamente a partir dos anos 90. Câmeras analógicas eram substituídas por câmeras digitais, fitas de videocassete eram substituídas por DVD. Mantendo um bom sortimento e estar antenado às novas tecnologias poderia ter ajudado a loja Ultralar e Lazer. A modernização constante dos produtos poderia torná-la uma loja de referência em equipamentos tecnológicos de última geração, por exemplo. Em segmento de clientes, as mudanças na renda dos consumidores na década de 90 impactaram no público-alvo das varejistas. Estar atentado às mudanças e aos desejos dos consumidores-alvo era uma atividade importante e que poderia colocar o foco da loja no novo perfil de clientes, atraindo-os para as compras, mesmo com as dificuldades enfrentadas. Em canais para clientes, na época da falência a internet começava a se popularizar, tendo esse um canal de divulgação e vendas, e se a rede tivesse investido anteriormente nesse canal, poderia colher bons frutos com o e-commerce. Além disso, a tecnologia de automação comercial que se difundiu nos anos 90, se bem instalada e preservada, poderia trazer fluidez à experiência de compra do cliente tanto no televendas, venda à distância, como na compra presencial, aumentando a possibilidade do retorno às lojas Ultralar. Em relacionamento com os clientes, como um bom atendimento era crucial para que o cliente retornasse às lojas e a recomendasse para seus conhecidos, o enfoque maior na capacitação dos vendedores com treinamentos eficientes poderia criar laços mais firmes com os consumidores e aumentar as vendas. Uma renovação do visual e do ambiente das lojas poderia captar clientes cada vez mais exigentes e diferenciar a Ultralar das novas concorrentes. Em fontes de receita, a rede não conseguiu fugir muito do modo com que a maioria da receita era conquistada, que era pelas vendas de produtos. Mas com as remodelações sugeridas anteriormente, as vendas poderiam aumentar e ocorrer incremento do faturamento. Além disso, serviços adicionais em parceria com outras empresas especializadas poderia ser oferecido aos consumidores, tais como seguro garantia estendida dos produtos, seguros residenciais, já que era uma loja voltada para o lar, e seguros pessoais. A comissão recebida da comercialização desses seguros poderia representar um incremento de receita importante. Em recursos estratégicos, ao fazer publicidade interessante e moderna, a loja fortaleceria sua marca registrada no INPE. A captação mais inteligente de recursos busca os melhores negócios para o capital de giro e negociação de taxas para melhorar a robustez dos recursos financeiros. Em atividades estratégicas, a contratação de consultoria especializadas poderia ter ajudado as lojas Ultralar a modernizar seu portfólio e também mapear mais facilmente os desejos do mercado. Em parcerias estratégicas, parcerias com os fornecedores para exclusividade na venda de determinados produtos poderia ser muito importante para manter a relevância da loja no imaginário coletivo, atribuindo um caráter de diferenciação das demais varejistas. A parceria com os locais em que anunciava sua marca poderia ajudar a dinamizar o fortalecimento e sobrevivência da marca. Em estrutura de custos, os custos das estratégias sugeridas poderiam ser compensados e superados com os ganhos obtidos pelas mudanças sugeridas em outros aspectos. Além disso,
Um profundo estudo para a remodelação da estrutura de capital da empresa era essencial para que ela tomasse conhecimento da sua própria situação econômica e financeira, e assim buscasse acordos e possíveis novos aportes no negócio. Analisando a situação pelas forças de Porter, começando com o poder dos fornecedores, vimos que os fornecedores eram os fabricantes dos produtos comercializados pela Ultralar. A troca dos mesmos não era algo tão simples, pois seus produtos eram líderes de mercado e os consumidores queriam comprar aquela marca específica. Trocar de fornecedor significaria deixar de vender o produto de determinada marca. O poder dos fornecedores estava em controlar os preços de venda para a Ultralar, encarecendo os custos e diminuindo margens de lucro. Assim, efetuar os pagamentos em dia e manter uma boa relação com os fabricantes era essencial para o funcionamento da Ultralar, diminuindo o custo de aquisição. Poder dos clientes. Os clientes não eram concentrados, o público-alvo é amplo e possuía perfil de renda média. No entanto, se encontrasse o produto mais barato em outra loja, compravam no local mais barato ou num local que oferecesse parcelamento em mais vezes. Oferecer bons planos de parcelamento e programas de fidelidade poderia criar vínculos com os clientes, tornando-os recorrentes. Ameaça de novos players ou novos entrantes. Os novos players foram responsáveis em grande parte pelo colapso da Ultralar. Sem muitas exigências regulatórias, eles vieram com grandes aportes, mais modernos e antenados às tendências de mercado, detectando assim os voláteis desejos dos consumidores. Foi nessa parte de modernização que a Ultralar falhou, abrindo espaço para o crescimento das outras varejistas. Como já dito algumas vezes, uma boa análise de mercado traria produtos mais desejados e fáceis de vender. Ameaça de substitutos. A ameaça de serviços substitutos era forte, pois os mesmos produtos vendidos pela Ultralar eram facilmente encontrados em outras varejistas, fazendo com que os clientes não tivessem grandes dificuldades para trocar de loja. Contratos de exclusividade com fornecedores, por exemplo, poderiam inibir essa evasão da clientela e consolidar mais a marca Ultralar. Rivalidade e concorrência. A concorrência no setor se fortificou na década de 90, com muitas lojas oferecendo os mesmos produtos. A competição em si é feroz, pois como é uma operação que exige muito capital de giro, consideráveis abalos no faturamento causados pela concorrência podem ali afetar o pagamento das obrigações, gerando dificuldades financeiras. Em resumo, um caminho para a Ultralar era a modernização de seu catálogo de produtos, enquanto ainda o negócio era sustentável, tornando a loja mais atrativa e possivelmente tornando-a pioneira ao trazer novas tecnologias para o Brasil. A falta dessa modernização, como já visto, foi uma das principais causas do declínio da rede, além da massiva entrada de novos players. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Dentre os integrantes que produziu este vídeo e o trabalho, temos a Cristiano Araújo Gomes, o Ian Nicolas Magashi da Silva, o Thiago Alexandre Baiares e Silva, o Thiago de Lima Silva e o Thiago Sobral Lemos. E agora segue todas as referências utilizadas para a produção desse trabalho.